Muito bem, pessoal. Que bom a gente voltar aqui com as nossas gravações. Vou dizer que tem bastante tempo, né, que eu gravei o último vídeo e aí depois parece que eu abandonei vocês. Mas não, eu estava no processo de uma outra igreja, né? Inclusive vocês estão vendo aqui um office diferente do que eu costumava fazer. É porque se você não sabe, nós nos mudamos para o Texas, a cidade de Temple. E há 2 domingos atrás eu comecei o meu ministério aqui na igreja. Peço as orações porque, você sabe, é um novo ministério, nova cidade, adaptação, todas essas coisas. Mas Deus é maravilhoso e abriu essa oportunidade para que eu pudesse voltar para o Texas, para que eu pudesse voltar a estudar. Então eu preciso terminar meu doutorado e aí aqui fica um pouco perto da escola da onde eu preciso terminar meu doutorado. Também peço oração por isso. Mas aí voltamos a falar sobre regência, eu continuo lendo as minhas coisas. Esses dias eu estava preparando material e achei um livro muito interessante. O livro se chama Regência Coral. É um simpósio, então assim, são vários autores, né, que falam sobre a regência coral. É um livro muito interessante, tem bastante coisa boa. Então eu vou voltar assim, eu acho que é uma coisa muito interessante a gente sempre voltar aos ensaios, né? Até porque eu voltei aqui agora para uma igreja que tem coro. Eu estava em Chicago. Chicago não é uma igreja com muito canto coral, não, eles não tinham coro. Coro era basicamente para cantar no Natal, essas coisas. Mas aqui a gente já tem um trabalho musical, coral, um pouco mais já de longo tempo. Então, eu acho que vale a pena a gente voltar a essa questão do ensaio, porque nós temos que ser criativos. Então as pessoas ficam meio, né, para aquelas igrejas que tem coro, né, se você não tiver nada que motive eles, você não vê as pessoas se envolvendo mais. Então a gente aqui precisa sempre estar pensando nisso. Então eu vou começar aqui com a minha palestra hoje. Eu quero deixar esse ponto aqui bem claro, que o livro ele não é para a questão de coro na igreja, mas eu acho que vale a pena, a gente pode usar algumas coisas. E é claro, assim, eu nem consegui terminar o capítulo todo, eu acho que tem tanta informação. E eu também não quero fazer vídeos longos, como eu tenho feito ultimamente, vídeos mais curtinhos, que a gente possa, aí em 20 minutos você possa ver o vídeo e ficar de boa, tá? Então a primeira parte aqui, a gente vai entender qual é o propósito do ensaio. Então o propósito do ensaio, ele é uma coisa específica, é o concerto, é a performance, é aonde você vai apresentar o seu material, aquilo que você preparou. Tem outras coisas? Claro, a gente vai falar sobre isso, mas é o propósito do ensaio, você cantar para um público, né? Mostrar aquilo que você já trabalhou, né, com canto coral. Então o concerto público, concerto em geral, né, não é só o que motiva o propósito, não é só essa motivação, mas é um resumo da preparação e do progresso coral. Né? Se você já tem um coro por vários anos, você vai ver isso. Né? À medida que o coro vai cantando, até o repertório vai ficando mais difícil. Né? A gente deixa de cantar as coisas mais facinhas e começa a cantar algo mais elaborado. Então também é uma forma da gente ver o progresso do nosso trabalho coral. Também revela a habilidade do regente em administrar o tempo, repertório e a capacidade de um determinado período de promover um concerto, né? E com todos os entendimentos, com tudo que a gente tem. Né? A gente vai fazer um concerto, quantas semanas se tem para fazer um concerto? A gente já comentei uma vez sobre essa questão de ensaio, né? Dependendo do que
que vai ser, o coro ele tem mais ensaio do que a orquestra. A orquestra geralmente tem menos ensaio, mas o coro a gente consegue ensaiar mais. Eu estou num processo aqui, como eu cheguei agora, na nossa cantata aqui, o que geralmente eles fazem uma programação de Natal é no segundo domingo de dezembro. Então eu estou com a data aqui apertada. Então eu tenho que, com a minha habilidade de ensaio, tentar em pouco tempo fazer com que a gente tenha algumas músicas corais, né? Então assim a gente tem que ter essa habilidade, né? Então rever o tempo, o repertório, tudo isso. Mas não podemos esquecer que existem outros benefícios que o ensaio traz aos coristas e ao regente. Coro é uma comunidade de cantores liderados por um regente a serviço da arte coral. O grupo, o coro, trabalha no propósito do conhecimento, na interdependência, da apreciação da música coral e do desenvolvimento da voz e da técnica coral. Então, essa faz parte de todo o contexto do coro e o propósito do ensaio. Agora, particularmente, coisas que podem nos inspirar ou que aspira a prática do canto coral dos ensaios. Um encontro com o vastíssimo repertório coral e os seus estilos. Um conhecimento gradual das partituras, que são estudadas e preparadas com uma marca do compositor. Ele coloca aqui nessa parte a intenção de que os coristas tenham a parte impressa, para que eles possam ver o que o compositor pensou, como é que ele determinou, como é que ele fez a dinâmica, como é que ele fez as coisas. A gente muitas vezes evita, fazer uma cópia de partitura, fazer alguma coisa, porque acha que as pessoas não vão entender, mas é uma questão educacional, é uma coisa visível, uma coisa que a gente olha ali e a gente consegue ver, e as pessoas começam a entender que a notinha vai para cima, vai ficando mais agudo, mais para baixo, onde tem pausa, o que significa um mezzopiano, o que significa um piano, o que significa um forte, staccato, marcato, essas coisas as pessoas começam a aprender. E isso é uma parte muito interessante dessa questão. Então, um conhecimento gradual, Ninguém chega conhecendo tudo, mas à medida do tempo as pessoas vão aprendendo a interpretar uma partitura. O desenvolvimento de disciplinas da voz, do ouvido, dos músculos, da respiração, para as demandas das músicas, dos estilos. Então, isso é uma questão que é muito interessante. Vai exigir uma disciplina não só do regente, mas do corista. Então, o corista também vai começar a ter uma disciplina de cuidar da voz, de saber como aquecer, de como fazer o formato da voz, fazer o formato, como sentar num banco, Então, tudo isso você vai ensinando, então ele já tem essa disciplina, que não é para ficar cantando enquanto está se passando uma outra voz. Então, tudo isso cria uma disciplina coral, O cultivo da flexibilidade e da versatilidade. Flexibilidade porque a gente nunca vai interpretar a mesma música do mesmo jeito, Mas existe a versatilidade que vem com o conhecimento de técnicas, com a experiência de se cantar num coro coral, e a versatilidade de fazer outros tipos de repertório, de conhecer de como fazer. Então isso é uma coisa que vem nesse conhecimento do canto coral. A comunicação expressiva e efetiva entre o regente e o coro encoraja a reatividade, responsividade, eu não sei nem se tem essa palavra, mas a ideia é que à medida que o coro à medida que o coro conhece o regente, ele vai conhecer os gestos, o olhar, a expressão e vai saber como reagir. É uma questão de
como é que eu vou dizer? Não vou dizer de afetividade, mas chega ao ponto da gente entender nem muitas vezes o gestual, mas um olhar, né? Então um desenvolvimento de uma consciência de como importante e essencial é para cada cantor escutar a si mesmo e os outros e compreender essa interpelação, essa conexão de todas as partes. É aquilo que a gente chama de comunidade que a gente tem, mas é uma coisa muito mais profunda, né? Eu vou respeitar os indivíduos em uma comunidade. Então a gente também pode pensar nessa questão toda, porque agora eu vou entender que naquele momento é o tenor que tem um solo e não sou eu, o soprano. Então eu preciso dar espaço para o tenor aparecer. Então é esse entendimento, né, que acontece. E uma constante um esforço para se aproximar dos ideais do canto coral, criando um senso de satisfação, estímulo, alegria, entretenimento e uma questão educacional. Tá? Então, recentemente, alguns compositores têm elaborado música para coro usando sons diferentes, que desafiam os coristas e o regente, né, a desenvolver novas técnicas vocais e, inclusive, técnicas de ensaio. Né? Existem muitos compositores fazendo sons, uma música mais moderna, mais contemporânea, e isso estimula o aprendizado. Né? Então, se espera que os coros se utilizem de uma grande variedade de música coral, né, e seus estilos. O ensaio é esse lugar onde eles vão encontrar isso, onde eles vão encontrar esse aprendizado e esse conhecimento. O regente coral é responsável por fazer o uso efetivo do tempo de ensaio. Okay? Alguns regentes são talentosos e adaptados, são ótimos. Outros nem tanto. Outros são muito carismáticos e conseguem alcançar os objetivos, mas tecnicamente eles não são bons. Existem aqueles também que são tecnicamente bons, mas deixam a desejar nessa questão do carisma, né? E hoje a gente tem que ter um pouquinho de tudo, né? Senão o ensaio ele não acontece. E essa é uma questão de liderança. Não interessa se você é carismático ou não, ou se você tem muita técnica ou não, o que você tem que ter é uma liderança responsável, né? Com o seu corista, com a música em si. Então isso eu acho que é fundamental, essa liderança. E a gente pode ver, né, como se prepara o ensaio vai ser visto na apresentação, né, no concerto. Então, a preparação do ensaio. A preparação do ensaio começa com a experiência, cantar em um grupo coral. Então, assim, você quer ser um regente coral, você tem que ter passado por um coro em algum momento. Né? Se você quer ser um regente de orquestra, você em algum momento tem que ter tido a oportunidade de tocar numa orquestra, para que você possa ter essa experiência como músico, tá? Escutar gravações de grupos corais, observar outros regentes, aprender com seus ensaios. Não falo em copiar, mas eu falo de saber como é que ele procede, como é que ele coloca a ordem das músicas, como é que ele certos trechos de música, como é que ele trabalha estilo, como é que ele faz aquecimento vocal. Então tudo isso você aprende sendo corista, você aprende muito com isso. Digo isso particularmente na questão da orquestra, quando eu rejo, pelos anos que eu passei tocando orquestra. Então assim, a gente aprende bastante com isso. Então, com tudo isso, o regente ele aprende a questão sonora, né? A questão sonora vem do ouvir. Então, se você
você não vai em coro, você não vai em recital, você não escuta canto coral. Você vai ter dificuldade de ter uma noção sonora do coro que você quer ter. Você vai ter dificuldade com isso. Então, tudo isso existe no seu preparo, né? No preparo do ensaio, você tem que ter essa experiência por trás do seu aprendizado. Algo que você... E continue fazendo. Você que é regente, não fique só na ideia de ser regente. Ache um coro, né? Tem vários coros aí, ache um coro para cantar. E vá cantar, vai ser corista. Acabamos de mudar aqui e eu já arranjei um coro comunitário. Então, o coro comunitário ensaia segunda-feira. O regente é rapaz aqui da igreja, eu vou lá e vou ser corista dele. E é uma boa relação que ele vai ter, porque no coro da igreja ele vai ser meu corista, no coro comunitário ele vai ser o meu regente. Então cria um relacionamento interessante. E eu estou ali como corista, né? Observando as instruções dele e cantando o que ele pedir. Então é uma experiência que precisa ter. Tá? Não fique somente no... Não pare de desenvolver, né? Então, nenhum regente coral supera a necessidade de escutar outro grupo coral e aprender com essa experiência. A oportunidade de escutar inclui concertos, gravações, ensaios. Um concerto por qualquer grupo coral revelará como eles ensaiam sobre a liderança do regente. Né? Então, a gente vai ver aí... E pode ser questão em tudo, eles cantarem 5, 6 músicas e você percebe que eles têm a mesma sonoridade, mas as músicas têm estilo diferente. Então você vê que há uma certa eficiência. Você não está ali para criticar, você está ali para perceber essas coisas como regente coral. Embora as gravações sempre apresentem um som coral incompleto, elas revelam, presta atenção nisso, elas revelam muitos procedimentos de ensaio bons e ruins, ao mesmo tempo que demonstram o quanto o maestro sabe sobre os problemas corais que são peculiares à gravação. Por exemplo, arranjar as vozes para uma captação balanceada pelos microfones. Então, hoje, nós estamos nos lidando com essa questão da gravação de vídeo de música coral. Então, você precisa ter um conhecimento de qual o microfone que você vai usar e aonde você vai colocar, como é que você vai fazer esse equilíbrio das vozes, aonde que vai ser feito. Então, você precisa ter um conhecimento, você vai precisar ouvir. Né? Muitas vezes você vai cantar de um jeito e de repente no outro ensaio, vamos trocar aqui a posição porque eu quero ouvir diferentemente aqui como funciona isso. Então é uma questão de você saber o que fazer. Tá? Então você precisa buscar esse conhecimento. Tanto os concertos quanto as gravações oferecem oportunidade para ampliar a exposição ao repertório e as práticas performáticas. Nenhum regente de coro pode se familiarizar com todo o repertório executado em seu ambiente profissional ou disponível em centenas de gravação. Você não vai saber tudo, mas você pode ter algum conhecimento, mas e não se vai ter gravação de tudo. Infelizmente, não vai ter. Eu me lembro que eu fiz uma música no meu recital, eu estou falando há quase 20 anos atrás, eu tive problema para achar uma gravação daquela música. Muito difícil encontrar a gravação. Então você vai encontrar hoje peças e músicas orquestrais que você não tem gravação. Eu tenho aqui um material que a Westney me deu, do Leopoldo Miguel, que não se tem gravação. Não se tem. Eu falei assim, olha, que oportunidade eu conseguir esse material e fazer uma gravação com orquestra. Mas hoje, se eu olho na internet, eu não acho esse material. Então é interessante, talvez nas bibliotecas de música aí no Brasil a gente consegue alguma gravação. Eu não procurei aqui ainda não,
mas talvez se consagração, mas na internet não tem. Então, assim, que oportunidade, né? Então, no entanto, sua preparação envolve a necessidade de atenção contínua para sons corais diferentes daqueles produzidos sob a sua direção, com ênfase na variedade, estilo, proficiência técnica e musicalidade. Mais uma vez, o papel dos modelos é significativo, especialmente no início da carreira do regente coral. Então, você precisa ter um ponto de começo, tá? Então, até você adquirir o conhecimento que você necessita, tem que existir um ponto de um lugar onde você vai começar. No entanto, um regente de coro sempre precisará se envolver em uma crítica objetiva do modelo ou modelos preferidos. Seja crítico, para que não se torne e permaneça um escravo dessa fonte de estimulação ou fonte da onde você está ouvindo e nunca desenvolva qualquer independência na questão de regência. Então você tem a fonte, você achou, é por aí que eu vou, mas sempre com uma questão crítica, né? Sempre tem uma questão crítica. Por que fez isso? Por que fez assim? Por que eu escuto a gravação de uma mesma música, mas tem interpretações diferentes? Talvez você tenha que escutar mais outras opções para saber como é que se interpreta. Exemplo, Messias. Você vai encontrar várias interpretações. Só escutar a primeira música, a abertura, você já vai encontrar várias interpretações. Inclusive de forma de rejeito. Tá? Então, vale a pena você também ser crítico. Então, não é preciso dizer, é claro que, embora essa independência deva ser uma meta para todos os regentes corais, ela é, em última análise, mais de procedimento ou filosófica do que uma questão de ambiente, uma questão de uma questão de ambiente do processo de aprender. Então, uma vez que nenhum regente pode evitar a influência da comunidade coral em seu próprio coral, o jeito de trabalhar. Então, é uma questão do ambiente. O ambiente também, da onde você vai estar inserido com o canto coral, isso vai dizer muito. Você cantar com músicos profissionais é uma coisa, você cantar com músicos amadores com algum conhecimento é outra, e cantar com um grupo de amadores que não tem conhecimento nenhum é completamente diferente, tá? Então, algumas coisas de referência aqui, a gente já está acabando. Então, nenhum regente coral supera a estimulação que alguém pode experimentar na leitura de livros e periódicos na área coral. Gente, tem que ler. Tem que ler. Existem muita gente escrevendo coisas e hoje está tudo na internet, tem que ler. Tem que ler para você se atualizar. A arte coral não é uma ciência exata, tá? Não é eu vou pegar aquela gravação, vou fazer daquele jeito. Não, não é uma ciência exata. Não há uma autoridade ou escola que tenha ou descobriu todos os conhecimentos pertinentes à arte coral. Não vai ser aquele cara, vou seguir aquele cara porque aquele cara sabe tudo de música coral. Ok, mas eu acho que vale a pena você conhecer outros regentes, outros pensamentos, outras pessoas que vão. Ninguém tem um conhecimento, não é uma coisa exata, tipo 1+1. Cada um vai dar um parecer diferente. Esse aqui já tem um parecer diferente de um outro livro que eu já li, tá? Qualquer escrita, aí vamos falar um pouquinho mais de questão de referência, né? É, portanto, na melhor das hipóteses, uma apresentação parcial, divulgando o que o autor possui, o que o autor descobriu dentro da sua própria experiência e estudo. Além disso, quanto mais se lê, mais óbvio se torna as ideias apresentadas que não foram encontradas antes. Alguns maestros podem considerar isso uma razão suficiente para não se preocupar em ler mais
do que alguns livros básicos. Então, muitas vezes a gente vê o cara ler o mínimo possível porque cada um vai dar uma interpretação. Eu gosto da ideia de você procurar diferentes autores, ouvir diferentes interpretações e você fazer a sua crítica, sabendo que não existe nada definido. E se você interpretar, é a sua interpretação à medida do seu conhecimento que você adquiriu sobre aquela peça ou o jeito de fazer o seu ensaio mais relacionado ao ambiente nunca vai ser igual. O ensaio de um amigo meu de coro, o ensaio desse rapaz na segunda-feira, ele não é o mesmo que o meu. Ele tem uma visão, eu tenho outra, ele tem a experiência dele, eu tenho a minha experiência e é isso que vale. A gente troca informação, troca figurinha, mas eu vou com aquilo que está me chamando para fazer, tá? No entanto, se essas ideias são repetidas em escritos sobre arte coral, então elas devem ter um significado. Mesmo que as ideias sejam básicas e a discussão e a aplicação do instrutor terem um toque individual que pode ampliar a compreensão do leitor. Então, tem coisas que você vai ler e todo mundo vai falar o mesmo assunto, do mesmo jeito. Como fazer um corte, como proceder com isso. Você vai ler a grande maioria talvez falando a mesma língua. E isso é importante, porque você pode tomar isso como uma coisa fundamental que você precisa ter, né? Então, e eu acho que aqui a ideia é fazer uma apresentação mais abrangente, né, desse livro aqui. A ideia é fazer uma apresentação mais abrangente, nesse capítulo, né, nem no livro, só no capítulo, dessa ideia de que a gente não vai cobrir tudo aqui, né? A gente nunca vai cobrir. Eu vou falar várias vezes, eu vou pegar vários autores falando de ensaio, falando talvez a mesma coisa, mas com outras ideias. Então, mais vale a pena para o seu desenvolvimento. Então, aqui é uma questão mais informativa, tá, gente? Então, assim, eu não sou detentor de nada, eu tenho as minhas experiências de ensaio. Eu acredito que o ensaio tem várias funções, mas é uma questão de provocar a gente pensar, né? A questão do canto coral. Então, de uma forma geral, o interesse de ampliar o conhecimento e compreensão não deve ser limitado à arte coral. Para cada regente deve ter uma vontade de saber sobre outras áreas do conhecimento humano. Existe um livro muito bom de filosofia, vale a pena vocês lerem sobre filósofos que falaram sobre música, a respeito da música, para entender. Então, abrange um pouquinho mais o seu leque, né? Você pode ficar na música, você pode ler tudo sobre regente, mas não esqueça de ler um livro de história. Não esqueça de ler um livro de análise de música, análise formal, de harmonia. Muitas vezes a gente lê mais harmonia e esquece a história, ou esquece outra coisa. Então, tenha sempre essa vontade de estar buscando mais conhecimento, né? Essa questão de referência, tá? Embora haja limitações de tempo e energia e até de recursos, vale a pena ampliar as suas questões sobre a arte, né? Questões sociais, ciências naturais. Isso vale a pena, isso vai ajudar vocês a pensarem um pouquinho mais e ajuda um pouquinho a gente no nosso crescimento. Existem regentes corais que precisam ser lembrados de que existe outro tipo de música, tá, gente? A gente tem que estar aí nessa ideia de que a gente não pode ser bitolado, né? Não dá para você como é que eu vou dizer, ficar num só estilo, né? Até mesmo assim, dentro da regência coral, você só gosta de um estilo. Não abre para outros estilos, né? Então você também tenha cuidado isso quando você, na sua igreja ou no seu grupo, para você não ficar somente no estilo. Você abre um leque para eles, né? Eles poderem ter a oportunidade de cantar outras coisas diferentes que não só aquele estilo ali, tá? Então, abre a mente, né? Livro de filosofia, o que eu posso mostrar da outra vez, ele está ali na minha estante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui visivelmente. Mas é um livro de filosofia muito bom.
Tá ali, ó. Uma pesquisa concisa da música, da filosofia de música. Eu posso colocar ali o título e você pode dar uma lida ali. Eu acho que vai valer a pena demais. Eu li o livro, achei fantástico. Tem muita coisa ali boa, tá? Então, abra sua mente para essa questão de conhecimento, de referência, tá? Não fique só ali no seu mundinho, porque você precisa abrir o seu horizonte. Nós estamos num caminho de igrejas que estão a cada vez menos tendo oportunidade de canto coral. E essa é uma outra discussão que eu vou colocar depois para a gente fazer e pensar, né? Qual é o nosso papel e qual será o nosso papel no futuro, né? Então, eu acho que a hora é essa da gente discutir, mas aí é um outro capítulo. Então, gente, fique com Deus mais uma vez aí. Obrigado por voltar aqui e espero preparar outro vídeo para vocês mais para frente, continuar nesse capítulo aqui que a gente pode desenvolver nessa questão do ensaio. Um grande abraço a todos.